Bem-vindo ao podcast da Abra Hoff, a voz da harmonização orofacial. Eu sou a Fernanda Faisal e hoje estou com uma convidada muito especial. Tenho certeza que vai ser uma conversa, um bate-papo delicioso, que vai inspirar muito vocês. Uma convidada da minha cidade, ela que é cirurgia dentista, especialista e mestre em harmonização orofacial e speaker da Med Beauty, doutora Cristiane Paulino. Olá. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fer. É um prazer estar aqui, ainda mais quando eu cheguei e vi que era você que estava. Eu também, quando eu olhei o cronograma, eu falei, não acredito, que delícia. Muito bom, muito Tô muito bom. feliz. Que bom, eu também. Cris, hoje a gente vai trazer um assunto que é a versatilidade dos fios de PDO iThread e a tendência do Quire Beauty. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O conceito de Quire Beauty está em alta em toda a indústria estética, né? Sim. E como que você conecta essa tendência com o uso dos fios de PDO iThread? Então, a gente vê que a gente tem passado por uma mudança aí, né, em relação aos tratamentos estéticos dos últimos anos para cá, onde não se vê mais a volumização como o principal, né? O predominante. O predominante, né? As pacientes já chegam pedindo, eu não quero volumização. E quando a gente trabalha com fios de PDO, a gente tem a possibilidade de entregar um resultado de regeneração, né? Então a gente sabe que o conceito de regeneração é você estimular a célula que não está mais trabalhando da maneira correta. Então quando a gente utiliza o fio de PDO, né, ele tem como principal ação ali o bioestímulo e a gente então vai conseguir devolver aquela funcionalidade para o tecido de uma maneira muito natural, sem volumização, sem grandes alterações. Então é aquela mudança sutil que faz a diferença, que as pessoas te olham e falam, nossa, mas alguma coisa, o que você mais fez? bonita, Você tá mais né? bonita, né? Então eu gosto muito de trabalhar com os fios, ele faz parte da minha prática clínica há muitos anos, por essa naturalidade e pela segurança, principalmente, que ele entrega, né? Eu tenho uma segurança nessa questão estética, de a gente não ter grandes transformações e grandes volumizações. Eu consigo controlar esse... É previsível. Muito previsível. Eu tenho segurança anatômica em relação a regiões de risco, segurança vascular, né, que é o grande medo dos injetáveis, é uma necrose, é uma complicação vascular, então eu não tenho esse risco, né? E essa questão de entregar mesmo assim a naturalidade para o paciente, que eu acho que é o que todo mundo hoje está procurando. É exatamente o que você falou. Então você olha a pessoa, você vê que ela está mais bonita, mas não consegue detectar, porque existem tratamentos que antigamente, principalmente, você batia o olho e falava, e qualquer pessoa, mais até leiga, identificava, né? Sim, com certeza. E o fio vem pra mudar isso aí, né? E eu falo que é uma construção e uma associação. Eu costumo dizer que tem alguns erros que o mercado trouxe pra gente quando os fios chegaram aqui no Brasil. Quais, doutora? A gente simplificar o fio somente como tração, que foi o que aconteceu quando chegou. Então as pacientes procuravam porque elas achavam que elas iam ter um resultado de cirurgia sem cirurgia. E quem nos procurava? Aquelas pacientes de 60 a 70 anos que nunca tinham feito nada. Que não tinham ou condições financeiras de um lifting cirúrgico ou porque tinham medo mesmo de uma cirurgia. E aí a gente errou muito. Eu errei muito também, né? Na seleção do paciente. Porque aquilo veio pra gente como uma promessa de somente lifting, de somente tração. E hoje eu não trabalho os fios mais com esse princípio. Então eu acho assim um desperdício você reduzir o fio somente a isso. Porque o bioestímulo que ele faz e a regeneração tecidual que ele entrega, né, conectando tecidos, fazendo essa reconexão, fortalecendo os septos, né, estimulando o colágeno, aumentando a parte vascular, onde eu tenho uma maior oxigenação. Eu tenho um tecido mais adequado, um tecido mais nutrido, eu tenho uma melhora de qualidade dérmica. Inúmeros então, benefícios. A gente falar sobre fio somente como tração é reduzir demais o potencial dele, né? Então, eu gosto demais de trabalhar dessa maneira. E você sentiu que durante esse tempo existiu esse processo de mudar a imagem? Então, sim. Eu acredito que sim, no meu consultório foi assim, né? Eu errei muito no começo, né? O fio é para todo mundo? Exatamente, quando a gente fala de tração. Tem pacientes que vão chegar e que não é o indicado para aquele paciente não está preparado para receber um fio de tração naquele momento.
Ele é um excelente produto porque não existe outra coisa que reposicione tecido. Né? Tem o mesmo mecanismo de ação Não dele. tem, é puramente físico e mecânico, lógico, além do processo biológico, mas quando a gente fala de reposicionamento, o que você vai colocar que vai reposicionar? Não tem. Então ele veio para mim depois, né, do meu amadurecimento, como a cereja do bolo. Ótimo. Então eu vou estruturar. Então ele não precisa ser utilizado sozinho. Eu posso trabalhar com preenchedores. Associar. Eu posso trabalhar com bioestímulo injetável, se for o caso de uma área maior. Eu posso trabalhar com tecnologias. Então ele é um produto muito versátil porque ele é sinérgico a qualquer outro tratamento que eu quero propor. Para cirurgia. Né? Eu faço uma lipo de papada no meu paciente, eu finalizo com fio de reposicionamento e finalizo com fio de bioestímulo. Então é muita coisa. Aí é aí que eu falo, reduzir ele simplesmente a um fio de tração é perder toda a oportunidade que a gente tem de aproveitar aquele produto. É verdade. Ele tem um poder, os fios no geral tem um poder maravilhoso. Tem. Tá. E o que diferencia então o iThread dos demais fios de PDO disponíveis no mercado hoje? Então, primeiro de tudo, que o iThread ele é 100% PDO. Tá. Né? Então, a gente não tem outros produtos misturados. Tá. O que isso quer dizer? Eu tenho um fio que é amplamente estudado e com muita segurança, porque é um produto que há anos vem sendo utilizado como fio de sutura. Né? Então, suturas cardíacas, suturas de cirurgia de trato urinário, principalmente de órgãos que tem essa musculatura, que trabalha mais, ele é um fio que segura mais tempo, que leva mais tempo para reabsorver, então tem um produto muito seguro. Depois, a iThread é a que tem o portfólio de mais modelos de fios, de tamanhos, de espessuras, agulhado, canulado, os multifilamentados, para efeito preenchedor, né? Para tração. A gente tem o reverso agora, que foi o último que foram lançados, então ele é um fio mais robusto, com mais espículas, para fazer técnica reversa. Ele é um produto que tem certificação, né, maior certificação de sanitária. Então eu tenho Anvisa, tem FDA agora, né? Então o MedBeauty está distribuindo nos Estados Unidos, distribui Europa. Então a gente tem toda a certificação, Ásia, Europa, Estados Unidos, América Latina, grande Brasil. Diferencial, eu diria. Sim, e ele tem certificações na Ásia das melhores que você pode imaginar, né? Ele tem muita certificação. Então ele é um produto extremamente seguro e previsível. Então a gente pode trabalhar dessa maneira. Eu gosto muito porque ele não faz um processo inflamatório grande. Então quando a gente pensa em pacientes que já são um pouco limitados para procedimento, como pacientes que têm doença autoimune, então lógico, o paciente com doença autoimune ativa não é indicado nenhum procedimento. Mas ele é um produto que tem uma chance muito pequena de você fazer uma ativação do sistema imunológico. Então a gente trabalha com bastante segurança. Perfeito. E quais são as aplicações mais versáteis, então, que você usa no dia a dia e as que mais surpreendem seus pacientes? Então, eu gosto muito de trabalhar fios em área dos olhos. Então, para mim, é algo assim, eu associo com tecnologia, eu associo com fibrina, eu sou muito da regenerativa. Então, todos os meus protocolos de fios, eles trazem fibrina junto. Então, eu trabalho muito a área dos olhos. É uma região que os pacientes já estão chegando e pedindo. Eu não quero colocar preenchedor em calha, em olheira. Então o filler, né, o multifilamentado para efeito preenchedor, para mim ele é incrível. É o que eu uso em mim, né? Eu não tenho preenchedor nessa região. É somente fios, tecnologia e ativos regenerativos. Então, esse é um grande diferencial que eu trabalho, além dos fios de tracionamento para finalização e para refinamento. Então, eu sou fã do filler, eu faço full face de filler. Eu amo também. Então, eu gosto demais. Gosto demais. Ele realmente entrega muito. Muito. E agora a gente tem o filler volume, né? Que ele tem o dobro de fios. Então, antes eu tinha uma cânula com 10 fios que na entrega se transformava, né? Dobrado se transformava em 20. Hoje são 20 que na entrega eles equivalem a 40. Então, isso otimizou demais o trabalho. O pós-operatório do paciente, eu não preciso entrar 2 vezes, eu não preciso lesionar o tecido 2 vezes. Então, tá incrível. Incrível. O profissional tem que se aprofundar e estudar, porque o produto entrega muito. Entrega, é bom, né? Assim, é seguro. É seguro. Né? Mas eu acho, Fer, que
O principal medo ainda que os profissionais... Eu dou muito workshop, eu dou muita mentoria disso aí pelo Brasil todo. E eu sempre falo, qual é o medo de vocês, né? Mas o medo veio por uma cultura do próprio mercado. Ah, tá. Você acha que quando iniciou Eu acho. fio? Eu acho, porque a gente se frustrou muito no começo com essa promessa errônea que veio pra gente de tração e de efeito, né? Primeiro, eu acho que muito errado o termo que veio para nós como os fios de sustentação. Então, se você pensar o fio puramente sozinho, ele não sustenta. Né? Você tem que induzir o seu próprio tecido a se refazer, a se restaurar para que essa sustentação se perdure, né? E isso ele está relacionado com outras coisas, está relacionado com a atividade do paciente, o dia a dia, aos hábitos do paciente, ao próprio organismo, a parte genética. Então tem muitas outras coisas interferindo. Muitos aí fatores. você jogar essa responsabilidade somente para o fio, não, né? É um erro, né? Então eu acredito que hoje quem tem ainda esse receio de trabalhar é porque não conhece. É porque, assim, a partir do momento que conhecer e aplicar corretamente, vai ter Vai resultado. se apaixonar pelo não resultado. Tem como. Né? Eu tenho paciente que só querem fio. É fio? Eu quero fazer fio. Mas não dá pra fazer fio? Você indica outra coisa? Mas não dá pra fazer fio? Aí eu falei, dá, mas nesse momento ainda não. Então eu tenho, né, protocolos que todos os protocolos que eu faço no consultório praticamente tem fios incluídos. Perfeito, Cris. E como que o movimento pelo resultado natural mudou a forma de você planejar e executar os tratamentos? Então, isso não mudou em nada pra mim, graças a Deus. Eu já imaginava essa resposta, gente, porque eu a conheço há um tempo e conheço o trabalho, assim, sabe? Acompanho. Eu costumo brincar que em 2024 eu passei por um inferno astral na minha profissão. 2024? 2024 agora, recente, tá? Porque... era aquela... explodiu, né, de 23 para 24, redes sociais e full faces, com grande quantidade de seringas, com grandes volumizações. E aí eu sofria uma pressão até do meu marketing interno, porque eu falava assim, meu Deus, parece que eu ando e não saio do lugar. E aí eles, não, porque é lógico, você tá indo contra, porque você tem que entrar aí. A tendência. Então eu entrei num parafuso, assim, num inferno astral mesmo, eu brinco. E eu falava assim, meu Deus, será que eu vou ter que mudar a minha essência pra entrar no hype? Né? E eu nunca fui do hype, né? Eu sempre acreditei naquilo que eu faço. Então, quando eu suportei aquilo, eu falei pra eles, eu não vou mudar. Eu não vou mudar porque eu tenho certeza que uma hora isso aí vai acabar. Não sustenta. As pessoas não vão querer mais isso, né? A gente tá vendo o resultado disso passar. Então, assim, isso aí fica bom, tá bom na hora, o pessoal se anima, mas daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, eu vou ter que colocar o dobro de produto para compensar a expansão tecidual que aquilo fez. Né? Então eu só estava esperando. Aí quando virou 24 para 25 e que até foi o CIOSP, né, no começo do ano que a gente tem, e veio tudo aquilo da tendência do quiet beauty, da naturalidade, eu falei, eu já tô surfando, agora é só subir na prancha. Já é o que eu porque eu faço já tô anos. surfando nessa onda. Então assim, ó, ele não teve uma grande diferença dentro do consultório no sentido do que eu faço, da minha visão. Não, ele só fortaleceu, na verdade, a minha visão e me fez ver que realmente eu estava no caminho certo, né? Sempre estive. Mas melhorou muito a questão da aceitação dos pacientes, né? Porque antes... eu não gosto de falar perder pacientes, mas eu tinha pacientes que não me escolhiam porque eu não fazia aquilo, porque eu não postava aquilo. Mas você trabalhava com a tua verdade. Isso. Né? Então, até porque o meu público é um público 40, 45 mais. Então, são mulheres que, primeiro, elas não gostam de se expor. Sim. As minhas pacientes fazem várias coisas, mas elas não querem se expor em Instagram, se expor. Então, eu não tenho o hábito de postar antes e depois das pacientes, assim, porque são pacientes que não querem aparecer. Elas vão me procurar porque elas gostam do resultado natural que eu entrego. E aquilo, você tá diferente, o que foi que você fez. Mas mudou essa questão da aceitação de outras pacientes até novas entenderem que aquilo se conscientizarem, né? Porque essa conscientização do público mudou. Isso. Né? De não querer exagero, de não querer grandes transformações. De tratar. E de entender que é um tratamento. Eu não tô só enchendo uma bexiga que tá vazia.
eu tô tratando, né? Então eu vou estar daqui 1 ano, 2 anos, melhor do que eu tava quando eu comecei. Com certeza. Não, e é o que a gente mais vê, né? Então, pra mim foi maravilhoso. Porque já sempre trabalhou assim, né, Cris? Eu só Cris? fortaleço esse pensamento e essa tendência que pra mim nunca foi tendência. Pra mim sempre foi algo presente na minha vida clínica. Não, isso é ótimo, né? Só potencializou o que você já fazia. Exatamente. E para os profissionais que ainda resistem, né? Que a gente conversou um pouquinho, aos fios por medo de complicações. Então, vamos aprofundar um pouco na mensagem para eles. Sim. Então, para mim, é um dos procedimentos mais seguros que a gente tem, tá? Porque aquilo, o grande risco de uma complicação, o grande medo dos profissionais é uma complicação vascular pelos injetáveis, né? E a gente não tem, eu tenho uma segurança muito grande de trabalhar com fios em toda a região. Eu posso trabalhar com fios em qualquer região de risco, glabela, nariz, verdade. têmpora, frontal, né? E que são regiões que geralmente o profissional, principalmente o profissional que está começando, carece de procedimentos, porque são regiões que, primeiro, muitas vezes eles são assustados em cursos por regiões que são de maior risco. Então eu falo assim, nossa, não vou fazer nada. E aí o paciente tem essa demanda, né? Então com os fios, gente, a gente pode colocar fios aonde a gente quiser. Eu falo assim, o céu é o limite, né? O bolso do paciente é o limite. É verdade. Porque você pode colocar em qualquer lugar. Eu tive o prazer de estar na Coreia, eu tive no primeiro grupo do K-Club da Mad Beauty, né? Então a gente foi beber da fonte lá mesmo, foi incrível. E assim, lá os tratamentos são com 100, 150 fios, eles fazem preenchimento labial com fio. Olha só. Né? Então, filler e matrix, eles põem matrix no lábio, no vermelhão do lábio para fazer volumização. Então, eu falo, é muito seguro de utilizar. Então, o conselho que eu posso dar é estudar, né? Sim. Então, assim, anatomia, ela é primordial. Quanto mais a gente estuda anatomia, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Né? E a gente sempre vai aprender, sempre. Né, Cris? Não é porque já sei isso, não quero... E assim, Fer, eu vejo que nada é para sempre. As coisas mudam. A ciência é muito mutável, porque nós somos. Sim. Eu não vou estar, o meu organismo, a minha pele, eu não vou estar igual eu estou agora daqui a 1 ano. Né? É aquilo, desde o momento que você saiu da barriga da sua mãe e que você respirou o primeiro volume de oxigênio, você está envelhecendo. Você oxidou. A partir daquele momento, você vai envelhecer só o resto da vida. É verdade. Né? Então, envelhecer não é uma coisa ruim. Não. Envelhecer é uma bênção. Eu falei assim, só não tem a oportunidade de envelhecer quem não tá mais aqui. Então, pensa a bênção que a gente tem de estar aqui todo dia e a gente poder envelhecer. Mas a gente não precisa ficar velho. Não, pode ser. Né? Pode envelhecer com saúde, com cuidado. Com qualidade, né? A gente tá vivendo cada vez mais... Né? Então a nossa expectativa de vida ela está cada vez maior. Então a gente quer ter qualidade de vida nesse envelhecimento. E é sobre isso, é a gente se sentir bem. E eu gosto de falar muito, né, a responsabilidade grande que a gente tem em entregar isso, porque antes de tudo, antes de vender produtos, nós somos profissionais da saúde. Sim. Então eu tenho responsabilidade com aquilo que eu estou entregando para o meu paciente, né? Trabalhamos com pessoas, né? E com saúde. Então eu quero aquele paciente comigo até, eu não vou falar durante 20, 30 anos, porque eu pretendo daqui 30 anos não estar mais no ritmo enlouquecido que eu tô hoje, né? Mas assim, eu quero aquele paciente comigo sempre, né? Então, a gente entregar isso com segurança, com um produto que tem respaldo, né? Eu tive lá na fábrica, o processo de esterilização, é um processo duplo de esterilização, o controle de qualidade, né? Que a gente tem dentro da fábrica, da Itred, é uma coisa surreal, a gente nem imagina. Então eu vim, assim, quando eu voltei da Coreia, eu falei, nossa, eu tenho certeza do que eu tô fazendo. mais encantada. Mais encantada e com a certeza de que eu tô entregando um procedimento de qualidade e com muita segurança para o meu paciente. Sim, é segurança pro profissional e pro paciente. Exatamente, exatamente. E é sobre isso, né? É a gente estudar cada vez mais, porque o objetivo final é sempre o bem-estar do nosso paciente. Tem uma palestra que eu dou e tem uma pesquisa da Opinion Mark 2022 que 65%, eu acho, dos entrevistados, eles relacionaram procedimentos estéticos à felicidade. Jura? Então veja a nossa responsabilidade. Além de vender saúde, a gente vende bem-estar, a gente vende felicidade para os nossos pacientes. Mesmo, a pessoa então isso é uma coisa muito... né, mais feliz. É verdade, eu estava conversando numa entrevista anterior
ela falou que uma profissional, uma paciente procurou ela porque ela tinha sido promovida, mas ela não estava a fisionomia não estava condizendo. E é poderoso mesmo. É, sim. A gente transforma vidas, né? Eu falo, você volumizar um queixo, você reposicionar um tecido, você marcar uma mandíbula, você vê que a foto da paciente, quando ela vem antes do procedimento, e você tirar o pós dela depois de 15, 20 dias, a postura da paciente muda. A autoestima, a segurança daquela paciente, a felicidade dela muda, né? E é tão poderoso, porque começa ali na face, no rosto, mas aí a pessoa já muda o cabelo, já muda a roupa. Já emagrece, entra na academia, volta a se cuidar. Gostoso demais. Come melhor. Então, é super gratificante. Eu amo o que eu faço, né? Eu amo passar para as pessoas essa paixão pelo que eu faço, assim, eu sou muito realizada no que eu faço. Você transborda isso quando você fala. Que bom. É incrível. E quando a gente trabalha com a verdade, Cris, eu a conheço, né? Eu sei que você é muito estudiosa, muito inteligente, sempre se aprofundou. Isso passa, essa energia passa. Então passa para o paciente. Quando você trabalha com a tua verdade, o paciente sente. É brilhar os olhos, né? Quando a gente brilha o nosso olhar, a gente transmite isso para o paciente. E a gente brilha o olhar do paciente também, que é o objetivo de tudo. Linda. Cris, como que as pessoas podem acompanhar teu trabalho, te acompanhar? Fala um pouquinho da rede social. Sim, então eu sou de Curitiba, né? Hoje eu coordeno também um grupo de especialização lá na Faculdade PEL. Nós temos a parte do grupo de brasileiros e temos também um programa de estrangeiros. E nas redes sociais eu estou no Instagram mais frequente. Eu preciso fazer uma mentoria com você para aprender a postar mais coisas no Instagram, porque a gente na correria do dia a dia a gente acaba deixando a desejar um pouco. Mas estou lá nas redes sociais como @DRA de doutora.cristianepaulin. E lá dá para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho mais do que eu gosto de fazer, da maneira que eu trabalho. E é isso, e estou super à disposição. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode me chamar por lá. Né? É sempre um prazer ajudar quem quer evoluir. Gente, acompanhe o trabalho, é maravilhoso, maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar porque... Já foi até minha paciente, né, Fer? Né? Na minha época de dentista raiz, né? Verdade. A Fer foi minha paciente de ortodontia. Então, prazer a gente se reencontrar. Nossa, é muito gostoso. Nesse ambiente agora, né? Cuidando aí da autoestima das pessoas. Não, e na época você trabalhava na área de orto e eu era advogada. Sim, foi uma transição de carreira, entre aspas, das duas, né? A sua foi mais diferente, né, Fer? Mas, assim, a sua foi uma mudança maior, né? Mais significativa no sentido de uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. Mas, assim, é muito legal acompanhar, né? É muito bom. E quando a gente se encontra, né, em algo que a gente gosta realmente de fazer, aí não é trabalho, né? É prazer, é amor pelo que a gente faz, e é isso. Cris, então pra gente finalizar, uma mensagem para quem está iniciando na área de harmonização orofacial, qual mensagem que você passa para os profissionais que estão começando a trabalhar com fios ou na harmonização no geral? Sim, eu acho que a gente nunca pode deixar de estudar, primeiro de tudo, né? Eu acho que quando a gente para de querer aprender, aí é porque tudo perdeu o significado, perdeu o sentido. Então isso é muito importante, ainda mais porque a gente trabalha numa área que todo dia tem coisas novas, né? Mas que esse estudo, esse estímulo, ele também tenha um senso crítico. Porque não é tudo que é bom, não é tudo que chega que vale a pena, né? Não é todo profissional que tá ali realmente com a intenção de te ensinar. Então, que tenha esse senso crítico mesmo, de procurar aquilo que é melhor dentro da sua verdade, né? E que hoje eu vejo uma coisa assim, que eu sempre falo para meus alunos, que a gente não quer se comparar com ninguém. Porque eu acho que isso, ele acaba
com a autoestima e com a determinação de muitas pessoas. É verdade, né? cada um tem um processo, né? O seu processo, vive o seu processo, né? E muito do que a gente vê ali na rede social não é verdade, Não é. né? Tem muita gente que aluga casa, que aluga carro importado para fazer vídeo. A gente Sim. sabe, a gente está nesse meio, Sim. que aluga bolsa para vir para o congresso, Sim. né? Então o seu paciente hoje, ele está cansado disso. As pessoas, isso que eu falo, as pessoas querem verdade de novo. Exato, Né? trabalhar com a verdade. As pessoas querem verdade. Então, tudo bem você postar o seu dia a dia ali, mas é a sua verdade, né? E que você não se compare com o outro. Muitas vezes, quando você está iniciando, você fala assim, eu não vou nunca conseguir chegar lá. Gente, você vai conseguir chegar. Conseguir. Se você mantiver a tua verdade, a paixão pelo que você faz e que o teu objetivo seja o bem-estar do seu paciente, porque o dinheiro ele é uma consequência de um trabalho bem feito. Então, se for assim, eu tenho certeza que o sucesso vem. Gente, ela é incrível. Essa é a Cris. Cris, então muito obrigada. Foi um prazer ter você comigo. Eu que agradeço, obrigada por Fer. compartilhar teu conhecimento. Tenho Obrigada. certeza que vai inspirar muitas pessoas que vão assistir o podcast. Que bom. Foi uma honra mesmo imagina. estar dividindo aqui a mesa com você. Obrigada pela confiança e pelo convite. Então, esse foi mais um episódio da Brahoff, a voz da harmonização orofacial. E fica com a gente que tem mais episódio por aí.